Bom pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo curtinho aqui só tecer uns comentários sobre Timóteo 3,16. Se toda a escritura é inspirada por Deus, por causa de um debate aí que me chamou a atenção. Só dando um aviso rapidinho, como vocês sabem, eu já falei que a partir do dia 3 eu vou estar mais ocupado, né? Que eu vou começar o meu curso. Eu estava vendo aqui os horários das aulas, não é todo dia que vai ser um período longo, tem dias que vai ser só 1 hora durante o dia. Então vai ter dias que eu vou estar mais livre, tá? Eu só estou pedindo para as pessoas pegarem leve, porque senão depois fica muita coisa para mim, que eu já faço minhas coisas da minha rotina do meu dia a dia. É claro que podem mandar mensagem, perguntas, eu não me importo. Eu só estou pedindo para pegar um pouco leve dessas 2 semanas, até o dia 24 aproximadamente, por causa disso, tá? E não é nenhuma indireta para ninguém, é só um pedido numa boa para todo mundo, tá bom? Pelo menos quem costuma me mandar muitas coisas, tá? Então vamos lá. Aqui em Timóteo, eu estava vendo num debate aí, eu não vou citar nome porque eu não tenho nada contra as pessoas do debate, mas todo mundo sabe quem é, né? Aquele debate lá do Sabino com o professor José Ferreira, onde eles estavam discutindo a inspiração da Bíblia, né? Esse versículo aqui de Timóteo, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada. Primeiro ponto é se é aqui no texto, não tem no texto grego, né? E aqui na verdade tem o kai, né? Que seria o e depois do inspirado. Então, aqui uma variação textual, uma tradução mais correta seria que toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, e não que toda a escritura é inspirada, tá? Então aqui é uma variação textual que realmente tem, mas algumas bíblias ainda mantêm assim, né? Que nem você está vendo aqui no esboço. Eu acho que só a Bíblia de Jerusalém que traduz diferente, tá? E a palavra aqui inspirada, que é o theopneutos, essa palavrinha aqui amarelo, theopneutos é a junção da palavra theos, que é essa daqui, ó, theos, em grego, mais a palavra pneutos, que é um sopro. E eu vi que uma pessoa argumentou que theopneutos é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis na formação do homem, quando diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida no homem, né? E o homem foi feito alma vivente. A versão grega das escrituras traz o mesmo termo, né? Porque expressa a mesma ideia, ou seja, Deus soprou, só que aqui no caso foi vida. E eu vi que o professor Sabino até argumentou, né, muito bem, perguntou que livro que Adão escreveu, porque aqui é a mesma expressão, então Adão deveria ter escrito algum livro, se ele teve uma inspiração divina. Então é sobre isso que eu queria analisar aqui nesse vídeo, tá? Sobre essa expressão aqui, theopneutos. Só lembrando que eu não tenho nada contra nem Sabino, nem o professor José Ferreira, não tem nada a ver com o trabalho deles. Eu estou analisando só esse argumento aqui porque me chamou a atenção, tá bom? Os profetas no Velho Testamento, eles recebiam revelações de Deus através do Espírito Santo. Eu acho que todo mundo entende isso, os cristãos, os judeus, todo mundo. E espírito em hebraico é literalmente ruach, que é literalmente sopro. Sopro, vento, é a mesma palavra que é usada para vento. Que nem eu separei aqui um versículo de Oséias, para mostrar para vocês, ó. Um vento os envolveu nas suas asas, ó. Um vento, um sopro, que nem um vento que sopra a vela de um navio, por exemplo. É um vento, é a mesma palavra, ruach. Ó, tizarara, tizarará, ruach, otar, enfim, ruach é um sopro, é um vento, tá? Então o termo que as pessoas têm por espírito é vento. Espírito Santo é ruach hakodesh, ou seja, é um espírito separado, é um sopro separado, mas é a mesma coisa, é um vento, é um sopro, tá? Então a revelação era um sopro na mente do profeta. É o que nós poderíamos dizer hoje em português, bem popular, um insight, uma ideia, uma inspiração. Sabe quando você tem uma ideia incrível? Ah, por que eu não faço, por exemplo, sei lá, gelo em pó? É um exemplo hipotético, tá? Você teve um insight, uma ideia, uma inspiração. Então era isso que os profetas tinham. Eles tinham uma coisa na mente deles, um insight, uma ideia, um sopro de Deus na mente deles. Por exemplo, o povo estava se corrompendo, adorando Moloque, oferecendo filhos em sacrifício. O profeta tinha um insight, um sopro de Deus. Espera lá, pessoal, isso é errado, vocês não podem oferecer os filhos para Moloque. Então isso que era a revelação que o profeta tinha, era um ruach, um sopro na sua própria mente. Se era de Deus ou não, ou se era um insight do próprio profeta, aí vai da crença de cada um. Mas o fato é que o que a Bíblia está dizendo era isso, que eles tinham uma inspiração, um sopro, tá bom? Então o termo ruach é literalmente um sopro. Só que esse termo aqui, ruach, ele pode ser várias coisas, que vem da parte de Deus. Pode ser um sopro de vida, como no caso aqui Adão, ó. Aqui não é um sopro de ideia, aqui é um sopro de vida. Deus não soprou nenhuma ideia em Adão para ele escrever alguma obra, um livro, alguma coisa. Ele soprou vida, mas é um sopro, ó, ruach nefesh, um sopro de vida em Adão. Pode ser um sopro de inspiração, como acontecia com os profetas. Pode ser um sopro de ação, que nem, por exemplo, o rei Saul entrou num tipo de transe lá, quando ele foi
tretar lá com o profeta Samuel, foi uma ação. Então o termo é o mesmo, ruach, mas o sentido é diferente. Pode ser um sopro de ideia, de ação, de inspiração, enfim, tem vários tipos, mas é algo que vem da parte de Deus, é um sopro, um vento, um ruach, tá bom? Tanto que vocês veem aqui em Daniel, por exemplo, que quando ele estava num transe, recebendo lá algum tipo de revelação, independente da literalidade do livro, tá? Eu estou analisando o que está escrito, Daniel até menciona que ele ficou sem nenhum fôlego. Por quê? Porque ele estava recebendo um sopro, um vento, que ele não conseguia nem respirar, porque ele estava recebendo um ruach, tá bom? Então a tradução literal desse versículo aqui de Timóteo seria assim, ó: toda a escritura, vamos tirar aquele lá do texto, que não tem no grego na maioria dos manuscritos, toda a escritura soprada por Deus, ou seja, na mente dos profetas, um ruach, ou seja, que foi soprada por Deus, é útil e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então é isso que o autor de Timóteo está falando, que toda a escritura que foi soprada por Deus na mente do profeta ou na mente do autor, por algum motivo ou outro, ela é útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, 2 pontos. Primeiro, o autor não está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Não. Tem coisas que é da mente do próprio autor. Não tem um sopro divino. Como o próprio livro de Daniel, inclusive, né? Aqui é uma construção, não foi soprado pelo próprio autor. A não ser que você acredite que o autor foi inspirado para construir a história. E segundo, o exemplo aqui de Gênesis, com todo respeito a quem toma esse argumento, mas aqui também é um sopro, mas apesar das versões gregas traduzir theopneutos, aqui não é o mesmo sentido, né, de sopro de inspiração, é um sopro de vida. Então esse theopneutos aqui no Gênesis é diferente, tá? Porque aqui Deus soprou vida e não ideias. Tá bom, pessoal? Então analisem aí, tirem suas conclusões, como eu sempre falo. Paz a todos.